Então vamos lá, galera. Começamos a gravação de fato. E vamos avaliar primeiro aqui o projeto do Leandro, que fez o coroquezinho aqui. Seguinte, eu vou falar da versão sem cor, que a cor ali deixa, dizer assim, mais bonito do que quando você imprimiria, que ficaria assim, todo cinza. Então a cor mascara muitos defeitos quando você pinta. Então por isso que às vezes para algum cliente é bom você mandar uma versão colorida para que, né, dê aquele tchan, que vai outra colorido, tá show, o cara vai já pensar naquilo pronto, ele não vai nem avaliar tanto que você fez, ele já vai bater o olho e vai imaginar a peça pronta, então isso pode ser uma certa vantagem. Então já fica de dica, se você tiver tempo, faça uma versão colorida para o seu cliente, que isso vai melhorar a parte de desenho. Beleza. Primeira coisa aqui que eu gostaria de falar sobre as pedrinhas que o Leandro fez. Cara, tão legais. Dá pra ver aqui que parece que você usou aquele brush lá do Trim Smooth Border, né? Que deu aquelas cavadinhas aqui. Só que ainda assim as pedras não estão num shape muito interessante. Elas estão muito normal assim, né? Ainda tá muito preservada. Acho que a primitiva que você usou parece um quadrado esticado aqui, ó. Que eu gostaria de ver. Talvez é... Não, esse brush. É, tá parecendo um paralelepípedo, né? E aí não tá tão desorganizado. Então, fazer um quadrado, ó, uma pedra mais sem forma, ou que você tenha o shape ali, mas que você entre mais assim, ó. Você corte aqui, assim e tal. Às vezes é a intenção ter o tipo de um shape ali, preservar, por exemplo, Stonehenge, tem aquelas pedras gigantes lá, que é uma estátua, mas vai ter uns comidinhos. Mas quando se trata de pedra de natureza, né, a gente vai ter uns formatos mais aleatórios, né, uns negócios meio assim, meio doido assim. Mas deu pra ver que você usou o brush, né, ou algum outro brush aqui, mas deu um efeito legal, ó, deu umas quininhas aqui, ó, aqui dá pra ver a quininha, aqui tem outra, aqui tem outra. Então tá legal. Só realmente não curti o shape delas, que tá muito bonitinho. E talvez parece que você duplicou muito, não tem muita variação entre elas, então essa é a maior crítica. Aqui embaixo tá legal, então essa área aqui tá muito boa, parece uma terra, então a textura aqui ficou bem boa. Não tenho nenhuma crítica a fazer aqui, que tá bom, só não sei se isso aqui tá com distorção de perspectiva, né, mas deixar sempre bem retinho aqui a parte de baixo. Aqui tá mais retinho, então ali acho que era perspectiva mesmo. Então, cara, base, sensacional. Isso aqui tá show. A grama, deixa eu ver se você mandou ali alguma coisa de cima, se desse para ver a grama. Tem nenhum print que deu para ver muito bem a grama. Deixa eu dar um zoom aqui. É, dá pra ver que você fez a grama ali, mas tem regiões, ó, muito baixas aqui, ó. Aí tem uma ponta aqui, tô vendo outra ponta aqui. Aí aqui tem um pouquinho, aqui já não tem nada. Aí aqui tem mais um pouquinho. E aqui, ó, essa área aqui, essas pontinhas tem que tomar cuidado. Quando a gente aplica a textura, tá esculpindo lá usando aquele brush mesmo que eu indico, ele dá umas quinadas assim. Então não é uma falha sua, é um defeito de escultura mesmo, que você tem que ficar atento. Quando você for finalizar um projeto, sempre fica checando essas pontinhas aqui, ó, extremas que fica. Tá, então aí o que você pode fazer ali? Você pega o laço lá, a ferramenta laço, pega aqui, ó, toda essa região aqui, dá um delete, dá um close. Aí você dá um close e depois você dá uma esculturinha, uma esculpida ali de novo nessa textura que já engana. Tá, mas toma muito cuidado com as beiradas assim, ó. Talvez aqui, ó, começou a fazer também, ó, essas quininhas extremamente fininhas. Que isso aqui, quando você for imprimir, dependendo do tamanho, que normalmente isso aqui não vai ser muito grande, né? Vai ficar extremamente frágil. Ali vai ficar. Então, quanto mais você passar o brush, quanto mais você tentar
empurrar, que essa ponta é bem assim, ó. Quanto mais você tentar achatar ela aqui, ela vai criando outra ponta pra cá, assim, ó. Então vai ficando um negócio ridículo. Ela vai entortando pra um lado, pra cá, assim. Você não vai conseguir tirar. O que você tem que fazer é seleciona ela. Então, supor que aqui ela tá na base. Então você vai selecionar ela, ó, inverter e vai deletar. Aí aqui vai estar um buraco. Vai estar um buraquinho. Quando você dá o close, ele vai tapar. E aí você esculpe por cima, fazendo a texturinha. Então dá um select, usa a ferramenta de laço e corta fora. Tá muito boa a textura de terra aqui. Deixa eu olhar aqui no Clay também. Tá ótimo. O mato ali faltou realmente distribuir melhor, fazer aquele gramado. Se não é a intenção de fazer um mato full, né? Mesmo assim eu não senti que teve uma predominância de tipo, ó, aqui é mato e aqui tá sem mato. Eu tô sentindo que foi tipo mato, 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 mas aí algumas áreas ficou faltando aumentar ali a intensidade ou fazer a constância. Que é literalmente você pegar o brush lá, ó, pega, vamos supor que é essa área aqui, né? Esse círculo aqui é a base. Você pega o brush do tamanho lá, deixa eu aumentar o tamanho do brush, e vai fazendo assim, ó. Ele não deixa eu escrever por quê? Ah, você vai fazendo só isso, ó, sem aumentar o tamanho do brush. Às vezes você vai ali, sobrou uma área, vamos supor que você foi lá e pintou, 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 aí faltou algumas áreas assim, ó. Aí você vem com o brush menorzinho e passa lá para fazer, preencher tudo. Depois a gente pode abordar isso. A gente pode fazer umas pedras, pode fazer grama de novo. Mas vamos continuar. Próxima crítica que eu tenho a fazer é sua planta aqui, ó. Esse carinha aqui. A gente tá no grupo de impressão 3D, então vou julgar o projeto como se fosse para ser impresso. Isso aqui tá extremamente fino. Extremamente fino. Extremamente fino. Então, legal, você fez o caule, mas precisa engrossar isso aqui. Extremamente fino. As plantas aqui em cima, as folhinhas, também parecem estar muito, mas muito fininhas. Muito fininhas mesmo. Olha, aqui ainda deu, ó. Você pode observar que deu até uma achatada um pouco mais para dentro. Então toma cuidado. O que mais? Aqui a planta. Eu vou começar a falar agora dos amassados. A planta tá fina, ok, dá pra ver que ela tá bem fina. Mas agora eu vou começar a falar sobre os amassados. Aquele mesmo problema de sempre, ó. Essa região aqui, tá vendo que o ZBrush, ele entrega, ó, que aqui tá mais escuro, ó. Por quê? Tá mais escuro é porque ele tá pra dentro, ele tá assim, ó. Tá nessa direção ali. Aqui a gente pode observar aqui, ó, tá bem escuro porque é um vinco, mas aqui tem a parte escurinha. Aqui também. Aqui não sei se você tentou fazer um risco assim, ó, um vinco assim, mas aqui tá mostrando que tem amassado. Ah, o shape da planta não tá legal, ó. O shape da planta aqui, ele vem, aí ele para, aí ele vem assim. Daqui o ideal seria, ó, algo mais assim. Porque, beleza, que uma planta natural não tem essa estética tão limpinha, né? Você vai ver a planta realmente amassada, assim, distorcida. Mas o shape que a gente tá procurando é para que a pessoa de longe enxergue, tipo, ah, é uma folha. Qual que é o shape de uma folha? É algo assim, né? É tipo desenho de criança mesmo, é a simbologia do negócio. Ó, isso aqui você já vai passando, a cabeça já entende que isso aqui é uma folha. Então, quando você faz um negócio bem assim, aqui parece um fogo de uma vela, né? Então a gente tem que sempre trabalhar a simbologia. Ó, de novo, para mim isso aqui é um fogo. Então sempre trabalha o shape, vê se está certinho de todos os ângulos. Falando ainda mais sobre amassados, ó, dá para ver a planta que está aqui também, cheia de pequenos nozes. Cadê? Eu não peguei nenhum de frente, sem estar pintado. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem aqui, peraí. Aqui dá para ver que você fez uns risquinhos aqui, ó.
Só que é um risco muito tímido. Muito tímido. Ficou naquele meio termo de tipo, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí, pensa numa coisa. Ou você faz ou você não faz. Ou você deixa full liso, ou você tenha, tipo, a coragem e a decisão de, não, eu vou riscar mesmo, então eu vou lá e vou fazer assim, ó. Chá, vou riscar aqui, vou riscar pra cá. Não, mas isso é normal do 3D. Todo mundo, que nem o Vitor mesmo falou lá do render dele, que foi um render mais tímido, ele acertou na palavra, é um render tímido, você tá ainda com medo de errar, mas cara, é um projeto que não é para cliente, é um negócio que você tá estudando. Tenta errar para mais, tenta pecar para mais ali. Eu vou tacar mais luzes, eu vou fazer a luz mais forte. Tenta ver, e sempre usa referências. Olha a imagem do meu render lá, segue os valores que eu coloquei, aplica as transformações lá, para você perder o medo. Porque não tem por que você ter medo. É tudo digital ali. Se você quiser, você pode dar Ctrl Z, então não tenha medo. Ah, aumentei demais o valor da luz. Você desce. Não tem problema em fazer isso. Aqui dá pra ver que acho que você deu um play build up aqui assim, ó. Aí chegou aqui perto, você parou. Tá aqui, ó, certinho a divisão onde você parou. Beleza, aqui você fez os olhos, a boquinha. Aqui outro risco tímido, ó. Que aí que chega aqui em cima ele já morreu. Começou aqui e aí ele morreu aqui. Então, tomou decisão? Ah, eu vou riscar mesmo. Você foi e riscou. Ah, putz, não, ficou do jeito que eu queria. Ctrl Z. Simples. Ctrl Z. Tem outro. O shape aqui tá legal. Então aqui nenhum problema. Só realmente, ó, que faltou. Então, os veios de folha mais. Fazer mais forte. Que aqui você tentou, mas não tentou. Aí ficou só um resquício aqui de um. Ficou um rascunho. Ficou literalmente um rascunho. Né? De. Pô, eu ia fazer, não fiz. Aí vou tentar outra coisa. Aí você passou, parece que um clay build-up aqui. Então não tá, vamos dizer assim, finalizado. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre o Korok. Os Koroks têm vários shapes, tem vários formatos e tal, mas o seu eu achei que ele ficou muito estrelinha. O seu ele ficou muito assim, ó. Tá literalmente uma estrela. E não é bem isso. O Korok ele tem uns shapes mais. Por mais que, vamos por lá, ele é gordinho, ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos fechar aqui a cabeça dele. E aí, ó, uma pancinha, final da pancinha e perninha. Aí bracinho, bracinho. Aí ele tem aquelas frescurinhas aqui em cima, ó, chifrinho aqui. Aí o outro mais tortinho, sei lá. Tô inventando coroque aqui, gente. Mas enfim, olha esse shape, tá vendo? Dá pra imaginar que ele é bem redondinho assim, ó. Por isso que eu falei que é um saquinho de leite. É um saquinho de leite cheio. Porque se você puxar aquelas perninhas do saquinho de leite, como é que é o saquinho de leite, ó? Ele é um cilindro, né? Um cilindrinho que tem as orelhinhas. Talvez isso, ó. Isso aqui é um saquinho de leite. Mas em essência ele é um cilindro aqui, quando tá cheinho. E aqui mesma coisa, ó. Cilindro aqui, cilindro aqui, cilindro aqui. Aqui tem uma redondeza também. E o C ele ficou, ó, achatado. E aqui perdeu totalmente o shape, ó. Essa quina aqui. Se eu tivesse feito mais ou menos assim, ó. Aí você viesse aqui, estaria um pouco mais de acordo com o shape do Korok. E aqui, realmente, é, é o desenho por cima, será? É o desenho por cima. Deixa eu ver quantos Ctrl Z eu tenho aqui. Não vai dar. Mas ali como ficou a estrelinha, era fazer de novo aquele desenho lá, tipo, topo da cabeça dele, porque você tem que pensar que esses dois chifrinhos, ó, se você olhar umas referências de Korok, deixa eu ver se tá fácil aqui no grupo. Pera aí, rapidão.
Peguei. Ó, se for olhar os Koroks, ele sempre sai, ó, das pontinhas, ó. Se eu não ver as pontas, ele acaba aqui, ó. Ó, sem as pontas, ó, ele acaba aqui, ó. Então é isso. Imagina, você pode fazer ele gordinho, você pode fazer ele fininho, mas é lá, ó o saquinho de leite, ó as perninhas aqui, ó. Tá? Então, shape é olhar muita referência, comparar, e aí você vê se, pô, tô chegando perto, não tô chegando perto. Aí, narizinho aqui, braço aqui, ó. Mais fera, basicamente é mais fera esticada, é isso. Tá feito coroque, faz a folhinha aqui, outro do outro lado, uma aqui embaixo. É isso, coroque. E aí aqui ficou muito estrelinha mesmo. Toma cuidado, presta atenção nos shapes, presta atenção nos shapes. Entendi, mas até nessa referência aí, ó, até mesmo nessa referência a gente consegue ver, ó, que é reto aqui, é como ele tá meio curvado, ó, faz isso aqui. Mas é o cilindro que tá curvado, ó. Aqui você tá vendo o fundo dele, né, o fundo do cilindro, e as perninhas aqui, ó. Mas mesma regra, ó, no cantinho desse topo do cilindro que sai os chifrinhos. E aqui sai o bracinho. Tá, então, ó, não deixa de ser esférico. É, cilíndrico, na verdade. É, você tem um exercício na ilustração que você faz uns saquinhos, né? Exercício do saquinho de cimento. Você tem que pegar o saquinho, é esse exercício do feijão. Você tem que imaginar um saco dobrado. Não sei se alguém aqui já estudou desenho. Ó, aí aqui a gente teria provavelmente o topo dele aqui acontecendo, ó, a lateral dele e aqui o fundinho dele, ó. E aí aqui se você botar a orelhinha, ó, vira um travesseiro talvez. Ou perninha aqui, ó, já vira o coroque, ó. Olha lá. Ah, mas eu não tô estudando desenho, tô estudando 3D. É, não precisa estudar desenho, mas tem que se atentar à forma. Tem que se atentar ao shape das coisas. Então, só de você olhar lá, aqui, ó, ao 3D do negócio, bater o olho e mentalizar como é que é a forma 3D. É isso. É você ver a esfera lá no ZBrush, você entender, ó, que a esfera é isso aqui. Você tem que ter essa mentalidade aqui. Se eu pegar, te dar um cubo e falar para você transformar numa esfera, você tem que mentalizar isso aqui. Esse shape você tem que pensar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para eu criticar aqui. A pintura tá show. Tem muito o que falar não. Tem assim aqui, ó, alguns borrados aqui, mas isso aí é de menos. Só não gostei do branco. O branco full aqui nas folhas. Você tentou dar um especular ali, um reflexo. Mas já não gostei. Gostei do verde, do amarelo, gostei da diferença de tons, eu gosto. Mas o branco aqui acho que até fica legal. Que é mais lúdico, né? Que é a máscara ele que fez. E as pedras, realmente, como o Oswaldo ele falou, tá na mesma cor do chão. E aí, aqui tá parecendo terra, tudo bem. Mas a pedra não tá parecendo pedra. Tá parecendo um pedaço de barro que tá ali pra cima. E tá muito próximo também do personagem. Se a gente olhar só isso aqui, fica quase indistinguível. É, vai achando que é fácil trabalhar com arte. Você tem que pensar no shape, você tem que pensar nas cores, se vai
uma cor vai matar a outra, cara, é várias variáveis. Mas eu acho que é isso. Nossa, tá mandando bem pra caramba naqueles projetos do Leitunes lá. E esse aqui, realmente, acho que só faltou mais referência. Tipo, pegar muita referência. Você mandou aquela referência ali do Korok, essa foi a referência, cara, já começou errado se você usou só ela. Você pegou ela e trabalhou em cima dela, tá errado. Tem que pegar umas 5 imagens no mínimo de vários Korok, print do jogo, pra você ver o que que é o boneco, pra você ver o que que ele tá. Ah, eu vou fazer só o cabelo. Cara, eu pego várias imagens. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu model sheet pra vocês verem a quantidade de referência que eu pego. Ó, aqui, ó. A Juri. Peguei várias referências de status que já fizeram, de poses diferentes. Aqui, ó, Rockman. Aqui a quantidade de referência. Porque algumas vão me entregar, às vezes, ó, um Funko já feito, que acabei que eu não gostei dele e não segui. Mas, ó, poses. A pose que eu escolhi tá aqui, ó, cadê? Ó, gostei demais dessa pose aqui, achei dinâmica, imponente. Eu pensei em fazer isso aqui, mas não queria marcar o modelo para grudar nele. Aí eu falei, ah, não vou fazer isso aqui não. Prefiro ter o boneco em pé. E aqui, ó, foi a única referência que me entregou como era ele de costas, olha só. Então, muita referência, muita referência. E não precisa necessariamente ser model sheet. É jogar o nome do boneco no Google e pegar várias coisas ali, várias coisas. Cada, ó, Android, cada uma referência vai te entregar outra coisa. Aqui, ó, as costas dele também. Muita referência, não é só uma. Ó, o Akaza, a casa, sei lá, Akaza. Referências aqui de poses para ele, do que já fizeram. Ó, pedrinha ali rachada, efeito de água. Essa aqui eu achei sensacional. Aqui, ó, o Psycho, coisas de IA aqui. O machadinho. Várias fotos dele, ó, pra entender de fato. Então, muita referência. Não tenha dó de pegar referência. Tranquilo? Mais alguma coisa pra eu falar aqui, Leandro, que eu deixei de falar? Você ficou com dúvida? Então, beleza. Vou agrupar tudo isso aqui. Vou pegar agora as coisas do Ulisses. Sim. Acho que essas aqui já dá. Beleza. Então vamos lá. Ulisses. Cara, primeira coisa. Isso aqui é do Ulisses, Oswaldo. Primeira coisa que eu bati o olho no seu modelo foi que me deu, sei lá, uma certa agonia essa parte aqui. É, ficou assim, cheio de textura, mas não significou nada pra mim. Ficou extremamente cheio de textura e cansativo. Ficou cansativo aos olhos, porque eu não entendi o que é. Ó, nem aqui, não sei se é a qualidade do print, ó, mas tá um ruído, parece árvore. Cara, não. Assim, a hora que eu bati o olho aqui, já. Isso aqui gritou. Isso aqui gritou demais a minha vista. Então a árvore tá ok. A árvore, show. Gostei demais da árvore. Não sei como você fez a textura, se fez na mão ali, riscando, ou se fez.
usando o brush. Mas a árvore ok. Aqui em cima também achei que foi demais. Foi too much, né? Exagerou. Mas você pecou pelo excesso aqui. Dá pra ver que você é um cara que, tipo, ah, meu, tenho tempo, eu vou fazer o máximo que der aqui. E acabou que fez demais, mas não entendi o propósito. Você que vai poder me dizer aí se foi uma árvore ali, se isso aqui é mato, eu não entendi, cara. A grama. É que tá riscado, assim, e pelo menos no que eu tenho visto, a galera não faz riscado. A galera sempre faz aquele meu esqueminha lá de pegar aquele brush cheio de bolinha assim, né? O spray com o alfa, né? Então mais o alfa, dá uma bolinha bem pequenininha assim, suave. Então, ou isso, ou o que que eles fazem? Eles criam um alfazinho lá de uma grama mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso assim, e vão replicando, vão estampando em cima do uma superfície ali meio lisa, né? Mas desse jeito aqui não passou essa mensagem, cara. Então, assim, deu pra ver que deu trabalho, deu pra ver que você fez ali muita coisa, mas não passou a mensagem de grama. Vamos falar das pedras agora. Cara, as pedras sensacionais. Sensacionais. Aqui, ó. Gostei demais da pedra. Os vincos aqui, não sei o que que você fez aqui que marcou bem. Não sei se você pintou, se você usou só uma máscara ali que marcou as quinas, mas, cara, pedra sensacional. Só não entendi essa aqui, ó. Essa aqui, quando eu olhei, eu falei, ué, por que ela tá tão facetada aqui, ó? Não sei se faltou refinar, mas tá muito boa essa pedra aqui, ó. Muito boa. Parabéns. Tem um shape ali, meio Dragon Ball. Lembra muito um Dragon Ball isso aqui, né? Que tem aquelas colunas, aí tem umas entradinhas e tal. Talvez desse pra comer um pouquinho mais também, né? Criar um pouco mais de dano, não tão esticado, mas criar mais, né? Frescurinhos aqui. Aí, ó, Dragon Ball mesmo, o Zóio não, já tem muita referência aqui na mente. Até isso aqui, ó, muito Dragon Ball, né? Que tem aquela coisa bem grande e aqui embaixo tem as pedrinhas aqui, assim. Legal, interessante. Pegou referências pelo jeito de pedras, isso é legal. Então, só isso aqui que faltou refinar. Aqui tá legal, dá pra passar. Talvez eu quebraria um pouco mais. Isso aqui também acho que quebraria um pouco mais. Achei muito lisa, mas, cara, não é nada que não passe. Só aqui seria mais eu, tipo, chato, tentando fazer do meu jeito. Vamos lá. O que mais? Aqui esse tronco tá bem esculpido também, cheio de detalhe. O detalhe tá bem forte, bem marcado. Isso aí vai sair na impressão facilmente, então tá show. Só aqui, ó, não deu uma emenda, né? Acho que você aplicou a textura e não tinha grudado tudo. Então, tava blocado, aí você fez a textura e depois não tinha juntado. Aí você fez nas partes separadas. Aí ficou uma aparência meio que não tá colado, né? Tá realmente duas partes, não, três partes, né? Essa e essa. Então, o ideal é você era dar um Dynamesh com tudo isso aqui para você fazer uma mescla aqui, fazer uma mescla aqui e aí tacar a textura. Beleza. Mas também, pro projeto em si, pro Korok, acho que é demais. Foi um pouco demais também, mas show, mostrou que você sabe fazer alguma coisa. De textura, com madeira e tal. Vamos lá. Da folha. Cara, a folha tá perfeita. Você usou aqui a máscara. Você desenhou aqui com a máscara e depois puxou pra dentro, né? Então, ficou show isso aqui. Tá certinho. Eu não sei se você usou o Dynamic simetria dinâmica ou se você fez simétrico e depois colocou aqui. Que aqui parece um pouquinho diferente do daqui, ó. Então, não sei se você fez na mão já aqui na pose ou se você
deu uma distorcida alguns moves que deu uma distorcida, mas tá bem legal. Aqui tá parecendo um buraco, cara. Na mão. Vixe, aí o cara é corajoso. Ó, aqui tá parecendo um buraco. Não entendi por quê. Não faça buracos. Não deixe fino, né? Se isso aqui for um buraco, essa aqui é a espessura da sua peça. E se você. Isso aqui não é um buraco inteiro, né? Ele não tá totalmente oco. É só aqui na ponta, essas pontinhas aqui estão muito finas. Mas tá bom. Eu acho que só cortado reto, seco ali já passava mensagem já. Precisava fazer um buraco pra dentro, mas tá legal, pô. É só tomar cuidado se for imprimir, talvez isso aqui fique uma pontinha extremamente fina. Que mais? A folha aqui, ó, aquilo que eu falei de risco tímido, não aconteceu aqui, ó. Ele quis riscar, foi de cima para baixo e riscou mesmo. E é isso, ó. O resto aqui, ó, a superfície tá bem lisinha. Não, aqui eu tô vendo talvez tenha dado uma leve distorção, leve amassado. Deixa eu ver se tem outro ângulo. Tá bom, cara. Aqui tá mostrando que ó, a luz tá batendo aqui, ó. Então quer dizer que ele tá fazendo esse shape aqui, mais ou menos. Tá legal. Cara, sensacional. Gostei. Não se arriscou muito, né, no design da folha, mas fez o certo. Tá, outro ponto, que assim que eu batia o olho, foi o coroque. Porque o coroque você fez a textura aqui, ó, da cavidade, mas ele tá totalmente facetado, cara. Essas linhas aqui, a topologia muito low. Para você ter feito essa essa cavidade aqui com máscara, provavelmente você deu um Dynamesh. Só que você deu um Dynamesh com a malha muito low. E isso que acontece, o Dynamesh ele é tão bom, mas tão bom, que ele vai preservar as linhas ó, da topologia low. Então, por mais que isso aqui às vezes está com 1 milhão de polígonos, ele não vai ficar suave. Não vai ficar suave. O Dynamesh ele vai manter o shape do negócio. E se você dá um Dynamesh muito bom, muito alto, ele vai preservar certinho aqui, ó, essas linhas aqui, que é de uma malha muito poligonal. Quando você faz lá o Ctrl D, então que primeiro processo, dá o Ctrl D, e o Ctrl D vai fazer o quê? Você tem aqui essa grade, que é o que está aqui. Quando você dá o Ctrl D, ele vai fazer isso aqui. Ele vai subdividir, vai aumentar os quadrados. Você dá outro Ctrl D, ele vai fazer isso aqui. E outro Ctrl D vai fazer isso aqui. Ó. Aí vai chegar um ponto que ele vai estar tão subdividido que vai ficar liso, vai parecer uma superfície lisa. E quando chegar nesse estágio aqui, aí você dá um Dynamesh. Para que ele já preserve o shape, que é essa parte aqui, ó. Que vai preservar isso aqui, vai preservar isso aqui. E, né, e todo o contorno do personagem. E não vai ter esse facetagem. Então aqui você comeu bola aqui, ó. Você avançou, você deu Ctrl D, desenhou tudo. Isso aqui, essa máscara e tal. Mas deixou facetado, cara. E agora para você tirar isso aqui, o que você tem que fazer? Você vai ter que suavizar, suavizar, suavizar. Você vai perder todo esse trampo aqui, ó, que você fez. Mas como eu imagino que você não vai finalizar isso aqui para impressão e tal, só toma cuidado. Se fosse um projeto de cliente, você tava ferrado. Fala pro cliente tirar na lixo. E pior que tem impressora que vai realmente sair isso aqui. Vai sair. Então, cara, é só isso mesmo. Dois pontos que faltaram atenção ali. Tipo, essa pedra aqui que faltou refinar ela, tá facetadona. O que você podia ter feito aqui é talvez mesclar esse aqui com esse aqui, criar uma terceira, mesclar esse cara aqui com essas pedras aqui e esse aqui, criar uma quarta, então. Normalmente eu trabalho com 3 a 4 variações e aí nelas eu vou combinando, tiro uma daqui, coloco outra ali e o Photoshop fechou.
Mas é isso. Vai fazendo variações a partir de duas, três ali. Cadê o Photoshop? Pera aí. Então é isso, gente. Nesse primeiro desafio, temos o vencedor, na minha opinião, que é o Ulisses. Por ter acertado mais ali o shape do boneco, né? Acertou o shape do boneco. Se, se arriscou ali a fazer umas texturas mais avançadas ali. É, aqui, ó, isso aqui também tá muito fininho, tá? Outro ponto. Isso aqui tá bem fininho. Então sempre toma cuidado com isso aqui. Tá muito fino. Então já fica de dica para os próximos desafios. Eu vou levar em consideração como se fosse para imprimir. Ah, mas eu não finalizei. O que você fez ali, eu vou pensar que você vai imprimir. Como se fosse tipo, ah, eu fiz isso aqui, caralho, mas daqui o que que falta fazer? Ah, eu só vou exportar. Ou eu vou dar um Dynamesh. Não, você vai ter que primeiro engrossar isso aqui. Porque se fosse, tipo, feedback de um projeto em andamento para ir para impressão, eu iria falar isso, ó, engrossa aquilo ali. Que nem eu fiz com o cara que trabalhou comigo na Hornet. Ele mandou os negócios para mim e falou, não, ó, aquilo ali, ele tinha feito uma pose que ela ia estar pisando na pedra, só um pezinho dela ia estar na pedra e o resto ia estar para fora flutuando. Eu falei, cara, isso aí vai penar, vai quebrar, não, não rola. Bota ela em pé, a capa, engrossa a capa. Então é isso, Ulisses, parabéns pelo trabalho aí, você é muito ocupado. Né? O violino tá fino. Isso aqui, cara, não parece estar tão fino não. Até que tá grossinho. Pela aparência que tá aqui, ó. E aqui atrás ele tá numa espessura até que razoável. Ó, tá vendo que tem uma barriguinha aqui atrás? O violino tá de boa. Então a sombra fica enganando vocês. E aí, gente, o que que a gente faz agora? Alguma dica do que a gente pode modelar? Botar 8 passou de ano. Vou abrir aqui o projeto da Fort. Vou tirar as cores. Que é a versão decimada para render. Que é a versão full. Cara, isso aqui ativa minha tripofobia de um jeito que vocês não fazem ideia. É um projetinho que eu tava louco pra fazer e realmente consegui fazer o que eu queria, que era passar a vibe do jogo, da base do jogo. Você vê um monte de coisa meio aleatória assim, é tubo, aí você vê que é uma coluna cervical, aí você vê que tem pedra, aí isso aqui parece um osso, você não entende nada. Isso, tripofobia. Só que não é só de furo, eu descobri que é de padrões. Alguns padrões, tipo isso aqui também causa uma certa náusea pra quem tem tripofobia. Então, tipo, é padrões, né? Nem, não exclusivamente dos furos. Eu não sabia que eu tinha, mas aí eu comecei a reparar que essas imagens me davam uma certa agonia. E aí, né? E aí, gente, o que que a gente faz aqui? O que que vocês querem ver? Vou dar um spoiler pra vocês. No Rocketman,
no nosso Mega Man, eu usei o nosso corpo de Funko que a gente fez na live. É aquele corpinho lá que eu esculpi por cima. Gostei tanto dele. Tá até rigado aqui, ó. Deixa eu mostrar o rigging que eu fiz nele já. Eu já fiquei modelando o dia inteiro. Tô meio já com os olhos revirando já. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Nosso corpinho da live, ó. Aí chegou lá, eu só tirei o peitoral, tirei o músculo das costas aqui também, que não precisava. Aqui o esqueletinho, olha, tem outras poses aqui. Aqui eu tava testando poses pro Psycho, né? O Psycho de Borderlands. Eu tô entre essa e essa aqui. O que, que vocês acham? Essa aqui com os dois dedos pra frente ou essa daqui com um pra frente e o outro segurando o machado? É, também acho. E aqui, claro, uma pose neutra. Aí, ó, rigging ficou muito bom. Eu achei que preservou bastante da topologia esse rig. Mesmo eu dobrando as coisas, ó, perna e tal, ó, a perna realmente entra ali dentro, ela não amassa. Aí depois você dá uns move dessas peças aqui pra ajeitar e já era. Aí quando chegou lá eu tive que, ó, mexer no ombro, dei vários moves até achar a posição legal do ombro. Aqui também, jogar o ombro mais pra frente, que aqui ele deu uma amassada. Fiz a cabeça em simetria, né? Fiz a cabeça lá no zebra simetria, trouxe pra cá, coloquei no rig e o rig já tinha pose, só joguei aqui pra cá e já botou na pose. E se eu quisesse, tipo, fazer outra coisa e colocar na pose, tipo, fazer, sei lá, uma coisinha na perna dele aqui. Faça, é simétrica essa coisinha. Faça essa coisa simétrica lá, coloque ele simetria aqui, aplica o negócio, depois só puxa pra cá e vai ficar na pose. É, eu tenho um rigging aqui também, que é dos Chibs, né? Cadê? Ó, eles são juntos, tá vendo? Braço, braços e pernas são grudados no corpo. Dá pra... É porque não deixa eu... Ah, tá. Dá pra fazer? Dá. Mas ele corre risco de deformar de forma estranha. Aqui não é o caso. Mas às vezes ele vai pegar essa parte aqui, ó. Aqui tá dando um pouco, ó. Ele tá querendo levar pra dentro. Mas tem vezes que ele afunda, ele joga lá dentro isso aqui. Mas não tem problema, eu prefiro arrumar esses erros lá no ZBrush, só dando os move lá, do que ficar me batendo aqui com o rig pra fazer funcionar e não destruir. Ele vai destruir, não tem jeito. Mas vou falar que aqueles testes de pose que a gente fez com o nosso Funko também me agradaram bastante. Eu tô até pensando em fazer as poses pelo ZBrush com aquela técnica lá. Porque ali não deforma nada. Que nem o Ken mesmo que eu fiz da. Cadê? Deixa eu dar um exemplo pra vocês das vantagens de você pousar no ZBrush. Cadê? Street. Nossa, tá travando tudo. Street. Ken. Ken pousa. Acho que tem o rigging dele aqui também. Deixa eu pegar. Que eu mostro pra vocês o que eu quero dizer. Ken. Street rigging. Ó, vamos lá. A base mesh tá aqui, ó. E aí quando eu coloquei na pose, deixa eu ver se tá na pose aqui, ó. Tá.
Quando eu coloquei na pose, observa que ele, ó, deu uma amassada no bíceps aqui, sumiu o bíceps. O tríceps tá torto. Olha o bíceps onde é que tá. O bíceps tá aqui, deveria estar pra cá. Então, isso é uma desvantagem desse rigging do Blender. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a base mesh crua, do jeito que tava aqui, ó. Então, eu fui lá, levei ela na pose, mas eu também peguei essa versão aqui, que tá 100% sem deformações. E eu fiz o nosso processo do ZBrush de posicionar manualmente para que ele não tenha distorções. Aí o bíceps ficou para cima, ficou certinho. Então foi a gambiarra que eu fiz. Eu peguei o braço e posicionei ele de forma manual para preservar os músculos, né? A posição dos músculos. Então tá aí uma boa gambiarra. Gostei demais de fazer esse Ken, velho. Ficou muito bom. Projeto de um dia, gente. É isso que eu quero que você chegue no nível. Fazer isso aqui em um dia. A bunda na cadeira e falar, vou fazer o Ken. Aí você vai. Não, não foi, na verdade, 24 horas. Foi da meio-dia às 10 da noite. Aí você fala, pô, mas jamais que eu vou chegar nesse nível. Cara, chega, porque você vai estudando Blender, você vai estudando ZBrush, vai estudando Photoshop. Cada uma ferramenta que você aprende ou que você já saiba, talvez alguém aí já manje de Fusion. Pô, aí vamos lá, falo para o Leandro fazer uma base high-tech, sci-fi para o modelo dele. Ele pode se bater no ZBrush, ele pode se bater no Blender ou ele vai pro Fusion, fala, no Fusion acho que eu consigo fazer. Ele vai no Fusion, começa a dar extrude, começa a cortar aqui, cortar ali, fazer boolean ali, que ele já manja. Então, você vê às vezes projeto no ArtStation que o cara usa 50 programas para fazer um negócio. Quer ver? Vamos abrir o ArtStation aqui? Eu adoro o ArtStation, cara. Muito bom para você se inspirar e se sentir um bosta também. Ó, vamos abrir aqui ArtStation. De cara nós já temos um 3D aqui, ó. Fabuloso. Aqui o cara usou 3 programas, ó. Blender, Maya e ZBrush. Mas tem projetos que o povo usa mais. Tem projetos que vamos ver se a gente acha um. Ó, aqui já começou a aumentar. Marmoset, 3DX, 3ds Max, Photoshop, Maya. Ó, esse aqui talvez tenha usado muita coisa. Aí, ó, quanto programa esse cara usou. Substance Painter, Marmoset, Marvel's Design, ZBrush, Reason V e Blender. Tudo isso para poder fazer essa roupinha aqui. Para quem não sabe, Marvelous Designer é um designer de roupa. Você consegue ir lá fazer os desenhos de roupa e ele simula dobras realistas e tal. O Marmoset Toolbag é um renderizador 3D. Substance Painter eu quero ensinar para vocês no módulo do Mario. Blender a gente já conhece. Reason V eu tenho aqui também no meu PC. Espero não usar ele no módulo do Mario. Vou tentar fazer de um jeito que não precise usar ele, porque ele é meio confuso. E é isso. Mas esse programa aqui é só para abrir o V. Só para abrir o V. Ele consegue abrir o V até de modelo decimado, de um jeito que o Substance Painter entende e consegue pintar. Porque se você às vezes abrir um V, por exemplo, pelo Blender, eu já abri o V e ele não entende. Ele não entende nada. Quando chega lá, você está pintando uma coisa, ele está aparecendo a cor em outro ponto. Olha esse projeto aqui, ó, que da hora. Na Unreal Engine. Ó, V-Ray e Brush. Só isso.
Resultado sensacional. Aqui usou pra caramba também, olha lá, o Unreal Engine, Marmoset. Agora eu não entendi por que usou esse e esse, porque o Unreal Engine é pra render também, né, de peças. A não ser que ele tenha feito rig, não, é uma estátua. Não, ele fez rig. É Game Ready isso aqui, que a gente chama. Que é modelo pronto pra jogo. Olha lá, de uma pose totalmente neutra, o cara faz o rigging, consegue... Cara, isso aqui tá pronto pra imprimir. Não tem uma distorçãozinha que você fala, não, talvez aqui, ó. Muito detalhista aqui, ó. Você fala, aqui distorceu um pouco, que o braço girou um pouquinho e aqui no encontro com o corpo não girou. Mas, cara, isso aqui passa pra impressão facilmente. É um rigging lascado. Tem que pintar influências e não sei o que. Olha que legal aqui que a gente pode aprender nesse modelo, ó. Dobra de roupa, ó. Olha aquele padrão zigue-zague que eu falo pra vocês, ó. O jeito fácil que eu gosto de fazer isso aqui é fazer esses riscos aqui, ó. Cava aqui, cava aqui, cava aqui, cava aqui, cava aqui. E no final você tem esse zigue-zague. Né? ZBrush, cara, é o programa da indústria. Eu usava o Blender pra tudo, né? Pra tudo. E falava, não, ZBrush, não consegui aprender ZBrush. Não consegui de jeito nenhum. Comecei a cortar, comecei a entender o poder do negócio e hoje em dia não largo. O ZBrush tanca muita coisa, tem muita ferramenta. Do ZBrush tem um concorrente sim, mas ele é bem desconhecido, que é o 3D Coach. Vê se a gente acha por ele aqui, ó. 3D Coach. E a ferramenta é extremamente completa. Eles conseguem fazer mecha. Você modela, você pinta, você renderiza. Ele é um programa que tem tudo. Esse aqui foi um 3D Coach. Olha lá. O cara só usou ele. Só usou ele. Esse render aqui é do programa. O modelo foi feito no programa. O render foi feito no programa. A pintura foi feita. Mano, tudo. Esse programa ele é fodástico. Fodástico. A galera usa muito para fazer coisa hard surface. Cara, ele é um programa que eu já comecei a mexer. Ele exige um pouco mais da máquina, porque ele trabalha muito com o. Sabe o Sculptriz do Blender, que você vai passando o clay, e aí quando você vai esculpindo ele vai criando mais topologia? Ele tem um modo desse, que provavelmente esse cara aqui usou, que é o Voxel. Ele, meu, vai criando topologia, você pode puxar, esticar infinitamente, que ele vai criando topologia, vai criando malha, ele vai calculando, ele vai aumentando o peso ali. Ó, o cara fez isso aqui no 3D Coach e renderizou no Octane. Aí, vamos pegar um vídeo aqui, ó, do 3D Coach. Eu fico babando, cara, nos concept art que o povo faz. Cadê? Aqui o povo, tipo, faz de tudo. Textura. Tinha um de um mecha meio Evangelion, cara, muito bom. Deixa eu jogar aqui 3D Coach Mecha. Vocês vão entender como é que o programa funciona. Aqui, ó, olha isso aqui. Olha como o programa funciona. É, YouTube Premium, cara, não suporta anúncio, velho. Não suporta anúncio. Ó, deixa eu tirar o som. Deixa eu até reduzir um pouco a velocidade aqui. Olha lá, primitivas, né? Então, ó, esferinha, cubo. Ali, acerta ali o shape da esfera. Acho que agora ficou muito devagar. Olha lá. Olha essa ferramenta que ele está mexendo aqui. É o nosso trim. Nosso Knife Curve, na verdade. Knife Curve. Só que o dele, você viu que ele pode fazer qualquer desenho? Olha lá.
Olha como é que é orgânico isso aqui. Esse quadrado, esse retângulo vermelho é a simetria, tá mostrando que tá cortando o modelo ali no meio. Então, tudo que ele fizer de um lado vai fazer do outro. Esse retângulo é só a simetria. E olha como, meu, olha lá, ele duplicou, virou para baixo. E aqui, ó, quantidade de ferramentas. Aí temos aqui, ó, Paint, quanta coisa aqui, ó, de, de textura. Ah, clone, não sei para que serve. Você pode smoothar, velho, a pintura. Você pode dar smooth na pintura. Transformação, objetos curve. Vai aparecer aqui alguma hora. É o voxel, não sei o que. É, deve ser. Só que ele é um programa, pra mim, mais assustador. Na verdade, assim, de cara, ele não é tão assustador quanto o Photoshop. Ele só me assusta, quanto o ZBrush. Ele só me assusta porque eu não sei mexer direito. Eu já abri ele, já dei umas brincadas lá, mas é um programa que eu falei, ah, não vou investir tempo nisso aqui que eu já tô manjando de ZBrush, né, cara? Mas ele parece ser muito completo. Ele tem uma ferramenta lá, essas ferramentas de voxel. Ele é igualzinho esculpindo VR. Igualzinho. Você vê o vídeo de VR e ele é basicamente a mesma coisa. Aqui, ó, o cara meio que mascarou, ó. Tá jogando ali pra dentro. Ou pra fora, no caso, ele puxou pra fora. Eu sei que, pelo que eu já pesquisei, ele trava menos que o ZBrush. Isso aí, pelo menos, ele trava menos. Ou nem trava, né? Porque o tanto de knife que o cara deu ali e não travou nada. Vou avançar um pouquinho aqui, ó. Olha lá, tudo só cortando, só mascarando, puxando. Kit Bash. Já tem ali. Pelo Ubisoft é foda. O cara tem ali já algumas coisas modeladas pra ele usar, ó. Concept art é isso. Na verdade, 3D é isso, gente. Você tem uma coisa pronta ali, você vai lá, pega. Tudo que você produziu não é perdido, você vai aproveitar. Olha lá, uns alfazinhos. Cara, dá pra fazer no ZBrush também. Tudo que ele tá fazendo aqui dá pra fazer no ZBrush. Mas, não sei por que o cara escolheu isso aqui, mas às vezes é o programa que ele aprendeu, né? O programa ele é tão forte, não sei como é que ele não é famoso na indústria. Mas é isso. Mas aí que tal? Você consegue ver algumas partes, tipo aqui, assim, que tá poligonal. Algumas partes ficam em baixa resolução, porque quando você vai dando, ele vai juntando, ele não fica numa resolução muito full. Acho que ele é muito pra concept. Olha lá, agora que ele vai fazer, ó. Só pintura, ó. Ele tá cortando, segmentando pra definir o que vai ser de cada cor, ó. Tá meio que separando pedaços do modelo para falar que material que vai ser. Olha os materiais aqui ó, que ele pode aplicar. E pelo jeito, ó, materiais inteligentes que a gente vai ter lá no Substance Painter. Já tem aqui por padrão, ó. Ele já identifica as bordas do negócio aqui, ó. Identificou as bordas e já fez meio corroído, meio já desgastado. Então talvez valha a pena eu dar uma olhada nele, pelo menos para fazer render, porque se ele já tem esses materiais, não precisa de abrir o V, pelo menos a gente avançou, né? Não sei se ele abriu o V, já é melhor do que o Substance. Se ele abriu o V, não tem diferença, eu já entendo de Substance, então. Ah, e tem layer aqui também, pelo jeito, ó, igual Substance. Aí tem, pode, tipo, colocar uma coisa sobreposta a outra, aí é bom, hein? Pintando na mão algumas coisas ali, usando
Uns brush strokes ali. Cara, essa ferramenta de laço aqui parece ser bem mais eficiente do que o do ZBrush. Porque pelo jeito ele nem se preocupa de pegar lá atrás. Se você fizer isso com o ZBrush com máscara, vai pintar lá atrás. Se você colocar uma cor, vai ter pintado lá do outro lado também. Cara, muito bom, velho. Nossa, muito bom. Vamos agora ver, ó, ZBrush Mac. Esse cara aqui é muito bom. É o Kels Mansons. Ele faz uns gatos muito loucos. Tem 7 minutos, cara, fazendo o robozinho, ó. Usou H-Polish, Trim Dynamic. Blocou ali, ó, uma forma bem... Só pra ter o shape que ele quer passar do robô. Provavelmente ele não tá seguindo nenhum conceito. Ele tá meio que criando da cabeça. Já tem ali algumas coisas. Isso aqui é do ZBrush, padrão do ZBrush, esse negócio aqui. É o Insert. Você vai lá, Insert Brush, aí tem lá, tipo, de nave, de arma. Tem essa primitiva ali que ele tá usando também. Dá pra fazer no ZBrush, mesma coisa. Basicamente, só não renderizar e mais nada. Ó lá, pintou com a máscarazinha. Não entendi o que ele quer fazer ali, não. Viu que não ia dar certo. Criar ali um shapezinho. Ó, aí, só que aí tá vendo que o extract que ele deu ali do ZBrush, que ele puxou pra fora, ficou mais com ruído, ó, cheio de ruído. Lá no 3D Coat não fica assim, ó. Ele teve que dar um Dynamesh, só que o Dynamesh ao mesmo tempo que aumenta a resolução, ó, deixa tudo mais suave, ó. Isso aqui é um problema de você ficar dando Dynamesh. Ele suaviza tudo, a não ser que você taque muita, mas muita resolução. Aí ele vai preservar igualzinho, só que aí você vai ter uma pecinha daquela, 1 milhão, daqui a pouco você tá com um projeto de 500 milhões de polígono. Que não é o objetivo às vezes. Mas concept art não tem muita preocupação com isso. Já não ficou extremamente vincado, cara. Dane-se. Ah, isso aqui, esse vinco aqui, ó, isso aqui, ó, é uma peça maciça, não é poligonal. Até um projeto lá da Sams que eu fiz, não é nada poligonal. Tipo, o hard surface que eu fiz lá é tudo esculpido. Você pega os brushes e vai esculpindo, vai fazendo os riscos e tal. Muita coisa aqui, provavelmente isso aqui, ó, também é massinha bem sólida, ó lá. Tá até amassado aqui, ó, dá pra ver bastante amassado. Aqui, extremamente amassado, ele tá corrigindo. Tem que parecer, gente, tem que parecer, não precisa ser. Às vezes a gente fala hard surface e a galera já às vezes pensa em Blender, pensa em Z-Modeler, mas não. Pode fazer com a massinha ali, só tem que fazer as quinas, né? Tem que fazer tudo ficar bem marcadinho como deve ser. Então, de hard surface, aqui tá dizendo que vai fazer, ó, blocagem de hard surface.
Esse que tá fazendo bem na paz. O que você fez aí, Pedrinho? Você cortou aquele modelo que tá fazendo busto? Ah, safado. O modelador vai te processar, hein? Cara, eu curto bustos, acho legal, mas até certo ponto, os bracinhos cortados a seco assim, acho muito estranho. Você pediu e não fez? O último busto que eu fiz acho que foi do Omni-Man, ou foi do Alan. Acho que por hoje deu.